Olá pessoal, William Meida Treine, tenho o prazer de visitar a casa do meu amigo Periquito, um dos melhores laçadores e treinador de cavalo do Brasil, com certeza de todos os tempos. Quero agradecer você, Periquito, pela oportunidade de receber a gente aqui, dizer que é de muita importância para a gente fica muito feliz, espero que a gente tenha um bom dia de treino aí. Eu que agradeço, é uma satisfação enorme estar recebendo o William aqui, que é um amigo de longa data. Praticamente eu acompanhei o trabalho dele assim como ele acompanhou o meu, né? Eu fico muito feliz de estar podendo abrir as portas da minha casa, estar recebendo você aqui. Eu espero que a gente consiga desempenhar um bom trabalho aí e levar informação de qualidade para todos que estão buscando aí, né? Com certeza o pessoal terá bastante. Você que tem um convidado especial para participar com a gente no programa, né? Jorginho, muito obrigado por você participar com a gente aí. Você que é um grande profissional também, um dos caras da ponteira do Brasil, um dos propulsores do laço também, dono de corda, que tem feito muito bem pelo laço também. É um prazer ter você com a gente aqui. Então, Capelo, o prazer é todo meu de estar podendo fazer essa ajuda, né, nesse treino nosso agora. Que isso é uma importância. Dois profissionais aí respeitados no Brasil inteiro. Isso é muito bom. Obrigado. Bom pessoal, agora a gente vai pro show de laçaria aí. Espero que vocês gostem das laçadas do Periquito aí, com muita informação. Periquito, você é um cara muito rápido e ao mesmo tempo muito técnico. O que você busca assim no teu dia a dia? Vou começar meu treino agora, qual a primeira coisa que você procura focar para se organizar, para manter um treino sóbrio do começo ao fim? Bacana, é uma pergunta muito esclarecedora, tá? Eu vou falar o que eu acho para os meus animais. Eu treino e busco nos meus animais, tanto técnico quanto cronômetro, que todos eles trabalham muito parecido. Eu quero o meu cavalo o mais fácil possível de eu desempenhar uma laçada, tá? Cada um com a sua característica, mas eu tento iniciar o meu cavalo tanto para técnica ou para cronômetro, basicamente igual o que um animal de pé necessita. Tá? Então a ideia para se concretizar um ótimo cavalo, como você disse, ser rápido e ao mesmo tempo técnico, eu acho que você tem que manter por foco desde o início as duas coisas trabalharem junto, né? Essa engrenagem ser muito funcional. Um animal bem domado, um animal que tem um calcense de boi legal, você vai conseguir fazer esse desempenho bom aí, que até chegar no finalmente você vai coordenar ele e desempenhar. Esse cavalo é um ótimo cavalo de técnica, ele tem mais plástica, ele tem mais beleza, e esse animal aqui é um animal rápido, ele pode ser destinado para o cronômetro. Então, a identidade particular dos meus cavalos, eu começo todos iguais, trabalho todos iguais. E no próprio caminho eles vão te dizendo aonde eles vão se encaixar um pouco melhor. É claro que tem cavalo que se encaixa bem nos dois. Você acabou de resumir tudo. O cavalo se encaixa nos dois e tem cavalo que se limita e ao mesmo tempo ele se seleciona, né? Às vezes tem um animal que você tenta trabalhar com mais plástico e ele não tem. Às vezes você tenta trabalhar com mais calma e ele não tem. É o próprio biotipo, é a genética, a genealogia dele que vai a definir para que lado que o animal vai estar destinando aí. Que é uma coisa que o treinador tem que ter isso dentro dele, essa definição, para poder ficar mais fácil o trabalho, porque às vezes a gente tenta tirar algo de um cavalo ou de uma situação que não tem como. Sim, até pelo fato que você está dizendo que nós temos clientes, então nós temos que ser transparente ao máximo. E tem animal que você falou, você está tentando tirar algo que às vezes ele não é capaz de suprir para nós na prova. Sim. Então a gente vai estar dando murro em ponta de faca. Não que esse animal seja ruim, não é isso que nós estamos dizendo. Estamos dizendo que às vezes ele não é apto para aquele esporte, ele não é apto para a prova técnica. Sim. Ele vai ser um ótimo animal de cronômetro. Tá? E essa base é funcional, desde o começo igual, você vai ter essa ramificação aí muito mais fácil. Muito bom. Okay, let it be known. I'm working hard when I ain't on the phone. This ain't a home, this ain't a phone. Grind never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you
know when to stay in G.O.D. Maybe this cold and I'm talking like no degrees. This ain't a fluke. I seen it way before it ever happened. He gave me the view. I had to put in my time on the TV. It coming in soon. I couldn't leave it all up to a variant or an experience. You gotta get up and do what it do. Ô William, uma coisa que, até de curiosidade, só que a minha curiosidade às vezes a sua resposta vai ser esclarecedora tanto para mim quanto para todos que estão assistindo a gente aí. Peseiro, você procura focar mais em que lugar? Aonde você entra, onde você posiciona o seu cavalo, o que você faz para ter uma boa entrada? Que você é um cara que é muito constante nas suas entradas, lasca a laçada curta. A laçada curta geralmente ela cobre pouca área, então você necessita estar sempre com boas posições. O que é o que você mais prioriza na sua corrida até no ponto de entrada para você chegar com foco no seu alvo e colocar a corda no chão? Então, Periquito, assim, que nem você falou, minha armada ela não é tão grande. E desde o começo, assim, eu comecei a laçar muito preocupado com a minha corda. Então era um cara que eu virava muito antes, às vezes trombava no boi, porque o cara que tem a armada pequena, ele precisa estar muito próximo do boi. E nem sempre você tem esse cavalo que te deixa ficar nesse lugar. Sem dúvida. Então as corridas eram muito feias. Então foi uma coisa que eu tive que lutar muito, assim, para achar um lugar, porque às vezes eu ficava longe, eu perdia potência. Eu falei, não, eu vou ter que começar a enxergar um todo ali para ver se eu me organizo e consigo, assim, laçar perto desse boi, com um giro mais forte, conseguir terminar minha corda. Então, assim, o que eu busco fazer? Eu gosto de enxergar esse boi num todo na reta, para mim enxergar, tipo assim, onde que eu tô. Porque se eu focar já direto no meu alvo, como eu tenho essa tendência da armada pequena e de querer laçar às vezes um pouco mais rápido, de ficar próximo do boi, o boi acaba me puxando. E quando eu não olho esse boi num todo, a hora que eu vejo, eu tô colado nele na reta, já na posição de laçar, onde esse boi ainda nem foi preparado. Então, quando eu olho esse boi, tipo assim, eu num todo, aí eu consigo falar, peraí, eu tenho que ficar aqui, enxergar esse boi virar. Aí a hora que eu vejo esse boi começar a se movimentar, eu já aciono. Então, assim, minha primeira preocupação quando eu tô na prova, assim, eu tenho que enxergar esse boi correr na reta, eu tenho que ter a minha mira para me organizar. Toda vez que eu perco isso, a chance de eu fazer uma corrida ruim e errar um boi é muito grande, sabe? Então, assim, eu procuro enxergar esse boi na reta num todo, não já buscando a mira, certo? A hora que eu tenho esse boi, que eu tô num lugar bom, eu aciono a minha corda, aí sim eu Porque vou pra mira. muitos peseiros falam isso, né? Eu olho o pé, eu olho o boi, eu particularmente também, para depois que eu tenho, até pelo fato da gente pensar, o boi está numa corrida linear, ele está reto, ele não mudou de direção ainda, né? O que o peseiro tem que ser para ser bom e rápido? Ele tem que trabalhar com antecipação. A minha lógica é essa, eu tenho que me antecipar ao máximo, eu não vou deixar meu carro bater para depois eu frear, ou colocar meu carro numa vaga que eu não consiga entrar, eu vou ter que manobrar várias vezes. Então, o que eu particularmente procuro muito é assistir a laçada do meu parceiro. Eu vejo a guia, a laçada, onde ela posicionou, está no cupim, não está, que jeito que esse boi, qual a reação desse boi? Logicamente que eu vou me antecipando isso, vou girando, vou posicionando minha mão, eu quero ver onde a frente do boi vai, para eu posicionar a frente do meu cavalo, para no próximo pulo eu estar olhando o pé. Né? Então eu acho que isso é bem esclarecedor para a turma aí, né? Eu procuro olhar muito à frente do boi, onde ela se movimenta, um boi que sobe, um boi que desce, qual a reação desse boi, qual a direção, qual a velocidade que ele está indo. Isso tudo a gente tem, o feeling tem que ser rápido aí para chegar no boi com opção de arremesso. A tua pergunta, na verdade, era a minha pergunta, porque assim, te olhando laçar, você faz tudo ficar muito fácil, porque é aquilo que eu falo, você sincroniza as coisas que são muito difíceis. A técnica, que é toda hora um lugar bem posicionado, mas ao mesmo tempo a tua reação ela é muito rápida, você é muito rápido, a tua corda é rápida, o meu perfil tua de laçada é laço rápida. É que nem você disse, eu tive que me moldar muito, você falou, eu tive que me moldar muito respectivo ao tamanho da minha laçada. E até hoje eu sofro um pouco com meus cavalos técnicos, porque eu sou muito rápido, eu sou muito ansioso, é particularidade minha, meu estilo de laço. Sim. Então eu pratico meu cavalete muito com a corda no chão, deixo bastante a corda no chão, depois nós podemos fazer isso. E eu tento ao máximo explorar, a colocar minha laçada sempre aberta, para que eu não fique somente pulo. Porque o cara rápido, isso, aí você tira o seu cavalo da parada. Às vezes num boi com dificuldade a gente acaba fechando a nossa laçada, reduzindo o tamanho dela, a gente acaba acertando um pé. Então o foco sempre é esse aí mesmo. Sim, quando eu te vejo laçar, era minha perguntar pro Periquito, assim, o que ele enxerga na época, porque você vê que você está sempre bem posicionado, mas ao mesmo tempo muito, muito rápido, né? Então era uma dúvida que eu tinha, que se você já buscava a mira, ou você enxergava esse boi num todo. E o que você falou realmente é muito bom, né? Você enxergar o que o boi está fazendo. Quase todo peseiro rápido, né? Ele vai ter que ser bom, manter o índice de acerto e ser rápido.
quase todos vão ter a mesma resposta, né? Então vai ser meio que unânime a coisa aí. Algumas particularidades diferentes, estilos de laço diferentes, mas o foco sempre é o mesmo, né? Muito bom. Periquito, essa corrida, ela ilustra bem o que a gente estava falando agora, um boi atrás, né? Que é assim, um boi mais cadenciado e que ao mesmo tempo você se manteve num lugar bom, você conseguiu manter uma técnica muito boa e ao mesmo tempo muito rápida, ele não teve chance. Foi um boi que você tirou o máximo possível de tempo dele e ao mesmo tempo você manteve toda a técnica da corrida. Você não se antecipou ao movimento, você não estava perto dele. Você esperou ele definiu, você... basicamente isso? É basicamente o que nós estávamos dizendo, né, sobre a corrida anterior. O boi deu uma dificuldade um pouco a mais, ele virou e brigou com a guia, né? Ele brigou, ele perdeu velocidade, meu cavalo reduziu ao ponto que eu conseguisse colocar minha corda no chão. Então assim, é de grande importância esse tipo de boi, um boi que vira com dificuldade, às vezes briga na corda, abre um pouco mais as pernas, que aquela tarefinha de casa a gente brinca, né, o nosso cavalete esteja em dia. Você vê a importância do cavalete numa laçada dessa, você conseguir desempenhar, ou seja, cobrir o maior número de área possível, seja pé direito ou pé esquerdo. Então a importância da laçada, da armada da corda no chão sempre é essa. Às vezes a gente falha num boi desse por às vezes não estar dedicando um pouco de 10, 15, 20 minutos no nosso cavalete, tá? Que é uma coisa que eu priorizo muito, treinar um pouco de cavalete perto das provas, para que a gente consiga, nesse grau de dificuldade, conduzir uma boa laçada no chão. Terminar essa corda, um boi que briga, a reação dele né? foi diferente. O que eu fiz? Eu trabalhei com antecipação. Eu fui vendo que ele brigou, ele deu um pulo ruim, deu 2 pulos ruins, ele diminuiu, meu cavalo chegou aproximando, foi a conta de eu esticar meu braço e colocar minha corda no chão. Tá? Então, assim, a leitura de boi é primordial nesse caso, né? E frisa onde? Aquilo que a gente estava comentando na outra laçada. Se eu, o William, falando, se eu tô olhando pro meu alvo já, a hora que esse boi começou a se movimentar, eu não tô vendo o que ele tá fazendo. Não tá vendo a frente onde ele tá indo e qual a reação dele. O que eu começo a fazer? Você falou que você é ansioso. Sim. Então deve ser mal de peseiro. E eu sempre brinco, cara, você começou a laçar pé, se você não é ansioso, você vai desenvolver. Sim. Porque eu numa dessas, se eu tiver já só no meu alvo, com certeza, a hora que aquele boi atrapalhou, eu tava fora de posição, não tava com ele limpo. E ele, o que eu acho muito legal na tua corrida, que ele deu esse grau de dificuldade grande, mas ele estava todo o tempo limpo, sim, na tua frente. Entendeu? A posição, né? Eu costumo de trabalhar meus cavalos na lateral, só que eu não me aproximo muito. Tem pessoas que gostam de aproximar muito, né? Às vezes é pelo grau de intensidade do ângulo de giro. Meu giro é um pouco mais invertido, só que eu gosto de trabalhar meus cavalos nessa posição, que a cabeça dele é alinhada com a garupa. Porque eu digo muito que é uma posição de segurança. Se o boi vira e cresce, a gente tem a facilidade de fazer o nosso cavalo ser crescente ao boi. Se o boi vira e diminui, que nem esse, meu cavalo consegue virar. Se eu estiver muito por fora, às vezes a gente vê várias laçadas em provas, em treinos, ou de vários profissionais, vários amadores, às vezes que trabalham um pouco por fora, o boi vira e diminui, o cavalo não consegue vir com a frente, ou seja, ele não consegue tirar a frente para que você veja o seu alvo e tenha um bom arremesso. Então, trabalhando um pouquinho mais para trás, você controla o boi para o seu parceiro e você tem uma entrada acessível à velocidade do boi. Vira e diminui, ou vira e cresce, então assim, eu pratico muito isso, essa posição de segurança. Certo. Não gosto de tocar muito para frente não. Tá? Certo, muito bom mesmo. Ô William, esse é um boi que dá uma facilidade a mais, né? Às vezes a gente pega um boi desse na prova, o que você gosta de fazer? Eu imagino assim, já vou falar da minha parte. Eu priorizo muitas vezes numa prova, não vou conseguir gravar os 100, 150 boi que tem lá, mas às vezes o melhor, né, que a gente consiga ver que o boi é muito bom, e às vezes o pior. Por quê? No boi muito bom, você consegue fazer um ótimo trabalho e a chance de, às vezes, você diminuir a sua matemática, ou seja, a sua média. E às vezes num boi duro,
num boi difícil, você vai ter que trabalhar dobrado para permanecer na prova. Exato. Então são dois expoentes aí que... O boi duro é sobrevivência, Sim, né? Pois é, o boi duro é sobrevivência, é continuar, né? O Brian Cooper fala muito isso. Às vezes você não consegue laçar um boi de 5, laça um boi de 7, mas continue no evento, continue na prova. E o boi bom, você não pode desperdiçar ele, porque é a chance de você diminuir muito a sua média, que às vezes milésimos faz a diferença na final, né? E eu vi que você desempenhou uma boa laçada, né? Seu parceiro virou o boi com uns 2, 3 pulos bons, você não fez força nenhuma para laçar esse boi. Sim, né? Que é o boi bom, ele te, como se diz, ele já meio que te pré-organiza ali, né? A grande dificuldade na prova é a diversidade de boi que a gente pega, né? Sim. E de parceiro, que é uma coisa assim que eu acho uma das maiores dificuldades que a gente tem, que eu acho que às vezes a pessoa tem que estudar também, que eu procuro sempre estar passando, é o seguinte: quem está puxando, de que forma que esse boi vira. Sim. Eu, o Jorginho é de longa data, depois a gente pode chamar ele aqui, conheço muito o jeito dele virar boi, porque a gente laça há muito tempo. E é de muita importância isso. Por exemplo, você laça com o Jorginho há muitos anos. Essa sincronia de parceiro, esse encaixe de parceiro, que dá uma estética melhor, que dá uma facilidade melhor para você dar andamento. Quando você não conhece, às vezes você segura um pouco a mais, você confia, não vai. Então é muito importante. No decorrer da prova, que nem você diz, a gente está sempre atento, né, ao tipo de boi que nós estamos correndo. E também aos parceiros que nós vamos correr. Porque às vezes na Eterna nós temos nosso parceiro fixo, como você disse, às vezes, com o Jorginho, que é um cara que laça bem e vira muito bem. Exato. Sempre disse muito isso, ele vira muito bem o boi, trabalha bem o boi com velocidade e sem dar tranco. Só que às vezes nós pegamos mais 3 parceiros que às vezes não estão bem montados, às vezes não vão sair bom. Então o peseiro tem que ter esse discernimento de saber aonde você vai e aonde eu não vou, certo? O que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Eu posso dar intensidade na laçada ou não. É tudo respectivo à puxada do parceiro. Então você ressaltou uma coisa muito bacana. Que é uma coisa que eu sempre tento passar para os meninos também, assim, o cuidado. Por exemplo, quando a gente está treinando em casa, a gente conhece muito o gado e às vezes está treinando com um parceiro que puxa no dia a dia, aquela corrida ela fica meio robótica. Sim. E é o seguinte, quando você pega uma virada, quando o gado está do mesmo jeito, você pode ver que o nível de laçada da prova é altíssimo. Não tem erro, Sim. porque todo mundo pegou a virada do gado. Mas a grande dificuldade é essa, é você se organizar para todos os tipos de evento que vai acontecer ali, vários tipos de parceiro. E então, quando a gente se organiza dessa forma, fica um pouco mais fácil na prova. Falando do Jorginho, é de muita importância treinar também com um cara de altíssimo nível, ele puxa o nível da gente também, né? E o cabeceiro, saber organizar esse boi pro peseiro também é de suma importância, né? Não é só laçar, né? Nem. Acho assim, hoje, pra gente laçar, pra completar a laçada, o peseiro tem que acertar o pé. Então, pega um boi difícil, a gente tenta trabalhar e ajudar, porque se o peseiro acabar errando, não vai concluir. E aí a gente pega uma ETR, 4 parceiros, pega uma boiada boa, o que acontece? A gente vai tentar trabalhar, virar um boi bom, para quê? Para o parceiro vir mais fácil ele dar conta de como se diz, laçar mais rápido. Eu falo assim, de todas as laçadas que tem, a laçada perfeita é a laçada que você dá conta de trabalhar o boi, que o peseiro ajuda também um pouco a segurar o boi na reta, e você tira um boi bom, rápido, sem perder tempo na virada, ou quando você acaba de virar o boi. E conhecer o peseiro ajuda, né? Porque você sabe, esse cara tem que segurar, esse cara tem que levar, né? Tem muito isso daí. Você vê, tipo, um peseiro mais rápido, ele tá vindo laçando mais rápido, você pode sair, bater mais para frente mais rápido. Um peseiro que tá com alguma dificuldade, ou um cavalo dele tá um pouco mais para trás, você já põe no pito, você já vê ele chegando, você já vai dosando, e assim vai. A gente vai levando. O laço em dupla nada mais é do que um ótimo trabalho de equipe. Exato. Seja a sua dupla fixa ou seja o seu sorteio, enquanto você não colocar as duas engrenagens para trabalhar e fazer um ótimo trabalho de equipe, aí você não vai conseguir chegar na final ou até mesmo atingir a vitória, né? Então é um ajudando o outro. Exato. Toda a vida sempre foi um ajudando o outro. Nem todos os casos, nem todos os bois dá certo. Mas quando o cabeceiro ajuda o peseiro ajuda o cabeceiro, a chance de ter sucesso é muito... Essa laçada que a gente correu agora é encaixada, né? Que parece fácil, mas na verdade cada um fez o teu ali. É por isso que o pessoal diz, não, parece fácil vocês laçando. Não é um trabalhando em prol ao outro. Exato. Que eu falo, não tem mágica, né? Existe organização. Eu e o Jorginho, a gente ganhou um ET ano passado, eu com o dedo quebrado, né?
Sei lá, pode ficar sossegado, eu vou segurar, eu vou te esperar. Você sabia que eu tava 20% ali e a gente conseguiu ganhar. Era a minha última inscrição. Eu tinha passado só com o cabelo na CVLB. E ele tava com o dedo quebrado, porque ele já tinha vindo de uma prova, ele tava parado. Aí eu virei, cabelo, pode deixar, vou laçar o boi e vou segurar. Vou segurar. Laçar, pode ficar tranquilo. E aí você foi remando, e acabamos ganhando a prova aí. É um exemplo claro de sincronia, assim, eu confiei, você confiou em mim mesmo, mas o cara falou, se eu segurar aqui vai dar para ele conseguir laçar, segurar, enrolar, né? E deu bom. Então, assim, esclarece bem o que a gente está falando aqui, um exemplo de prova mesmo aí, né? Periquito, essa foi uma corrida que você acha boa, que você gosta de estar fazendo nos seus treinos? Olha, assim, como a gente disse, eu vou dar só um ressalto. Às vezes eu estou num animal que eu não pratico cronômetro nele, eu só pratico ele técnico. Hoje eu estou fazendo ele trabalhar como cronômetro. O que eu fiz diferencial numa corrida dessa, como nós lá atrás estamos dizendo, como um cavalo que tem plástica para técnica e assim para cronômetro. Ele está totalmente treinado para técnicas, esperada, mais uns 2, 3 giros, estou chegando, dando um e laçando, né? O boi mudou um pouquinho de trajetória, o que eu fiz de diferente? Eu comecei a usar mais a minha mão, certo? Eu cheguei no boi posicionado, só dei um toquezinho, dei mais um giro, lacei, serrei, enrolei, como se ele fosse um cavalo de cronômetro, fazendo o possível para ele facilitar a minha laçada. Tá? Então, assim, ele não está totalmente pronto para o que nós estamos fazendo, mas ele está dando o máximo dele para que eu consiga desempenhar a laçada. Esse é o fator da gente iniciar e fazer os cavalos sempre iguais. Que às vezes você precisa um detalhezinho sem ajustar, ele está trabalhando bem. Está fazendo o possível para que eu consiga desempenhar minhas laçadas. De fora, olhando, a estética é perfeita, é como se fosse um cavalo que estivesse correndo ATR. Você vê, um cavalo a reação que dele, não tá ao que o boi pede, está sincronizadinha, né? Então é mais um exemplo de um cavalo bem treinado, ele vai bem nos dois, né? Ele vai desempenhar os dois lados. E essa definição, esse esclarecimento na mente do cavalo, a tranquilidade desse cavalo. Ele tá é muito importante você ter o controle, além de ser técnica ou cronômetro, pela genética do seu animal, é você ter controle da mente dele. Às vezes um cavalo muito estressado que ele não deixa você fazer, ou você mostrar a correção para ele, todo momento ele está pedindo, ele não tem calma, né? Laçou, parou, você está ali solto. Isso faz com que nós tenhamos um grande exemplo do fenômeno Shine Beaver, podemos dizer isso, né? É um fenômeno, que o cavalo não vai nascer outro, não vai fazer outro igual. O filho dele vem desempenhando um ótimo trabalho, mas igual ele, acredito que não seja. Porque é um cavalo de mente boa, sempre aceitou tudo, sempre fez tudo, nunca oscilou muito, nunca perdeu, vamos dizer, o juízo dele. Então é necessário que você tenha um bom controle sobre a mente do seu cavalo, para que você consiga construir um cavalo duradouro. Tá? Sim, e assim, você como... acredito, de todos os tempos, é um dos melhores treinadores de cavalo, sem sombra de dúvida. É muito importante não fazer um animal muito bom no que faz, mas ele tem que ter um complemento que eu acho que é o que você está falando da mente. É um cavalo honesto, eu acho assim. E a gente tem exemplo do ser humano, né? Por exemplo, o cara ele pode ser talentoso o que for, se ele não for uma pessoa honesta, se ele não for uma pessoa comprometida, o talento dela vai ser pequeno, ele vai desfazer. E eu acho que no animal é a mesma coisa. Às vezes você tem um animal extremamente talentoso, mas ele não é honesto. Sim. A hora que você precisa dele, ele falha, ele está pensando em outra coisa. Às vezes é o cavalo que você fala assim, é o cavalo de uma corrida só, né? Exato. E conseguir conciliar isso, um animal extremamente habilidoso e ao mesmo tempo honesto, cara, eu acho que é o ápice do negócio. Sim. Né? É um dos maiores prazeres, é quando você entrega, vamos dizer assim, que nós somos terceirizador de mão de obra, é quando você entrega o cavalo para o seu cliente e a pessoa fica muito satisfeita com o trabalho que você fez. Sim. E no caso que você está dizendo sobre honestidade, você entregar um animal que o cara consiga usar, que ele consiga ir na prova. Então isso foi tudo trabalhado desde o início. O que você fez, como você conduziu, como você iniciou esse cavalo. Uma coisa que eu me preocupo muito em fazer com meus cavalos não é a quantidade, sim a qualidade, certo? Quando eu vou partir para entrega desses animais, que eu sei que o meu cliente vai correr um pouco mais de boi, eu começo aos poucos, ou seja, gradativamente, eu começo a intensificar o treino dele. Porque desde o começo a gente sabe, a genética que nós temos hoje, a gente intensificar logo o trabalho, como se diz, ele não vai querer ir mais para a escola não. Exato. Ele fala, não, aí já está sobrecarregando demais. Então é devagar, aos poucos você vai moldando o seu cavalo. Certo, muito bom. É bonito de ver.
Periquito, o que você gosta? Qual é o estilo de corda que você gosta? Que é uma das grandes dúvidas de todo mundo que começa. Assim, eu recebo muito esse tipo de pergunta, acredito que você também. E a curiosidade de saber o estilo de corda que você usa deve ser muito grande também. O que você gosta numa corda? Ó, particularidade de corda vai muito de indivíduo, né? Ou seja, você tem uma marca, eu tenho outra, e assim sucessivamente quase todos trabalham com várias cordas diferentes. Eu procuro nas minhas cordas uma corda mais fina e mais rápida, tá? Eu me adequei muito à Sniper Hard Media da Power. Ela é uma corda que me traz uma agilidade a mais do que eu preciso, tá? E ela traz um conforto de laçado muito boa. Eu consigo ter uma segurança a mais nessa corda em deixá-la mais aberta no chão, tá? Então, pelo meu tamanho de mão, pela minha intensidade de giro, a forma que eu conduzo a minha corda, a velocidade desse giro, que influencia muito. Não adianta eu ter uma corda muito pesada e girar muito forte, eu vou arrebentar meu braço, tá? Então, como eu giro mais firme, eu procuro usar uma corda um pouco mais leve, tá? Então, são características do laçador, né? Quando eu vou amaciar a minha corda, eu procuro, às vezes, dar uma laçada só, deixo ela correr um pouquinho para que ela pegue um pouco de borracha onde eu vou praticar a minha enrolada, para que ela tenha um pouco mais de aderência nesse freio da laçada, né? E poupe ela mais, não enrole tanto, para que ela não chegue na prova e perca a intensidade de armada, né, de amplitude dessa laçada que a gente tanto procura, né, que é cobrir a área do peseiro. Nós temos que ter uma laçada com amplitude a mais. Você imagina a sua, que você trabalha com uma corda pequena, se ela fosse mais xoxa. Eu acho que seria muito difícil você laçar com uma laçada pequena e muito molinha, né? Então o que eu procuro é isso. Depois eu vou correr um boi na próxima, mostrar o que eu faço para amaciar minhas cordas, para deixá-las na bolsa em descanso para que eu vá na prova. Acho que uma das grandes responsabilidades do profissional, de quem está na ponteira do esporte, é fazer escola. O que é fazer escola? É fazer coisas que agregam. Você não pode só sugar. Até numa conversa com o Proença uma vez, eu admiro muito ele por conta disso. É um cara que está todo dia contribuindo um pouquinho. Foi um dos maiores contribuintes para o laço, né? Então, eu acho dos grandes criadores da ETR, é um cara que tem uma visão à frente. E nós profissionais temos que, como se diz, o velho ditado, tirar o chapéu para eles, não só para ele, quanto a Juliana e quanto o Fernão, que estão sempre tomando frente e fazendo o possível para a classe profissional, né? Que nós somos grandes formadores de opinião, de até levar essas informações para a turma, visibilidade para esse pessoal mais novo, né? E outra, nós passamos por esse caminho, então é importante. Então eu acho que o profissional, o grande dever dele é saber que ele está servindo de exemplo para alguém. Sim. Sabe? É muito satisfatório para mim quando eu recebo uma mensagem, alguém me encontra pessoalmente e fala, cara, admiro teu trabalho, sou teu fã, e ao mesmo tempo é uma responsabilidade maior, porque não é só corda. Você tá, às vezes é uma criança, que nem eu vejo, assim, um dos grandes exemplos para refletir sobre isso, um amigo da gente, o Zé, né, a gente estava no Nacional, ele trouxe o filho dele, ele assiste seus programas, né, te acompanha, tá aprendendo, ele tem o sonho de laçar com você e tal. É de muita responsabilidade, você vê uma criança daquela ali. Isso então, muito bacana, tudo que você dá de exemplo, tá servindo para uma criança daquela ali, é muita responsabilidade. Sobre esse seu esclarecimento aí, o pessoal me pergunta, né? O que você vai querer do José Vicente? Você vai ensinar? Cara, eu não forço o José a nada. Ele vem quando ele tem vontade, ele faz o que ele gosta, ele não quer treinar o cavaletinho, né? Às vezes eu pego ele um pouquinho mais firme. A única coisa que eu posso passar para o José, que às vezes meu pai não me passou, é o conhecimento, que eu acho que é de grande valor para ele, né? Uma ajuda aí mais... Acho que assim, a criança quando ela tem vontade, ela vai se espelhar em alguém, né? Que às vezes não seja em nós, né? Que é o próprio pai, mas que ele espelhe em você, que é um grande profissional, que é um cara bacana, não só o interno da pista, mas o externo da pista é fundamental. E eu acredito que muito profissional serve de exemplo para essas crianças se tornarem grandes homens. Exato, é isso aí que eu falo, é o peso do esporte. Então quando eu falei do Proença, eu acho que eu dei um exemplo claro do cara que está todo dia contribuindo um pouquinho. E a responsabilidade nossa é essa, todo dia contribuir um pouquinho. E acredito que o Jorginho, como um dos grandes investidores, né, tem está todo dia produzindo, seja também um dos objetivos seu do dia a dia também, né, Jorginho? Hoje, antigamente, né, quando a gente começou, a gente tinha um ídolo que era assim, a gente só via por televisão, né? Era um americano, alguma coisa assim, há 15 anos atrás.
E hoje a gente vê que essa realidade chegou no Brasil. E é muito gratificante quem a gente conheceu lá fora e está vendo isso no Brasil. Eu chego periquito no lugar, ver uma pessoa bater foto, apresentar um filho, você chega, entendeu? Então a gente vê que isso é muito bom para pro laço em dupla no Brasil. Que não vai ser igual antigamente. Antigamente a gente tinha que correr, pedir para um levar numa prova, que era muito mais difícil. Hoje está mais fácil. Hoje um ídolo de uma criança está mais perto. Tem como você conduzir ela melhor. Teu filho, eu quero conhecer tal pessoa, vai lá, bate uma foto, tem um acesso melhor. A acessibilidade de informação com a rede social hoje ajudou muito, né? E ficou muito bom isso daí. E tipo assim, a turma que vai vir chegando agora no laço, quem é 1 boi, 2 boi, vai começar, já vai ser melhor que há 15 anos atrás, porque aumentou o nível de profissional no Brasil. Vocês mesmos, há anos atrás era amador, hoje são profissionais ensinando, passando ensinamento. Acho que é o futuro nosso, né? Eu, há 12 anos atrás, acreditei na empresa, comprei do Paulinho Veloso e do Mané Procópio. E todo ano a gente aprende a fazer corda, a gente aprende, o Periquito gosta de laçar com a corda, o Rafael Coutinho gosta de outra, Pedro Borges de outra, como tem vários amadores, ele chega, Jorginho, eu não estou dando conta disso, estou dando conta daquilo. Falei, não, mas talvez não é nem a corda, talvez é a cabeça da pessoa, quando ela chega para treinar, ou ela não está num dia bom, ou o cavalo está com uma dor, alguma coisa, não trabalha bem, ela fala, é a corda. Você escuta muito isso daí, pode ser a marca que for, mas eu acho assim, se a pessoa tiver uma dedicação, um carinho, porque isso aqui é uma ferramenta, essa é a ferramenta, mas a principal ferramenta de uma prova hoje é a corda. Então você vê, eu falo assim, que eu vejo, você vê uma pessoa que pega uma corda, acabou de correr, deixa no pito da sela, aí você vê um cara que põe dentro da bolsa com talco. Eu vejo como proprietário e fabricante, eu sei que aquela corda do cara que ele guardou com carinho e pôs talco, ela vai durar mais. Na hora da final, na hora do maisinho que vai da ponta da corda, aquela corda, ela tem mais, tipo assim, mais a oferecer. Que aí uma corda dessa cai no chão. Aí o cara pega, deixa correr no pé, entendeu? A corda, ela faz parte do laçador, ela é um complemento do nosso corpo. Eu não posso de maneira alguma chegar na final, às vezes o que o Jorginho está dizendo, chegar na final e eu pensar se a minha corda vai ser compatível com o meu estilo de laçado. Ela está torta, ela está mascada ou ela está ruim. Então a minha corda tem que estar totalmente boa. E é esse cuidado que o Jorginho está dizendo. E, tipo assim, se você passa em vão. Ninguém presta atenção nisso. É eu que fabrico, eu que vejo como que é a dificuldade. Tipo assim, a ponta de uma corda para inteirar os dois pés do boi, a ponta do focinho que sobra, entendeu? Se a corda não tiver um carinho especial, é esse carinho que determina o finalmente da laçada, sabe? Isso aí ajuda muito. Sempre fala assim, o laço, cara, às vezes hoje está mudando essa cultura, mas o laço, assim, muita gente entrava nele sem informação nenhuma. E às vezes você pega uma pessoa de 5 anos, 10 anos de laço e fala para ela, por que você gosta de uma corda pesada? O cara não sabia te falar por que ele gosta de uma corda pesada ou uma mais leve. É o princípio básico. Sim. Você entendeu? Tem que saber o porquê. Uma pista funda, uma pista rasa, exato, corda mais dura, corda mais mole. Por que essa corda é melhor? Tipo assim, você saber o que é uma corda que serve para você, independente de marca, é o princípio básico do laço. Então buscar esse tipo de informação faz toda a diferença. Sem dúvida, a pessoa tem que saber a ferramenta que ela vai usar. Ele busca informação, experimente essas ferramentas, essas cordas, para você entender qual é necessária para você laçar. Eu desempenho, o meu giro é lento, eu vou ter que trabalhar com a corda um pouco mais grossa e mais pesada. Naturalmente a corda grossa ela tem mais peso. Puxar mais. Para ajudar, certo? A corda tem que ser um complemento, ela vai te ajudar, certo? Agora eu já trabalho com giro mais forte, eu posso trabalhar com a corda um pouco mais fina, um pouco mais leve. Então a pessoa vai ter a particularidade dela em escolher esse material a ser usado. Muito bom. Você vai correr? Vou correr um boi ali e mostrar o que eu faço com as minhas cordas. Tá? Então vamos lá, William, eu peguei essa corda, tá? O que eu vou fazer com ela? Isso é a mesma coisa quando eu pego o meu boné, peguei a corda de gosto, que eu mais uso,
O que quer fazer com o meu boneco? Eu vou dar identidade, é o que eu quero. Eu vou dar identidade para minha corda, eu vou separar as 3 boias unificadas, certo? Largá-las sempre em sequência, primeira, segunda e terceira, que é primordial, pra, no caso de uma boa enrolada ou uma má enrolada, elas são em sequência para sair e não ter perigo de machucar minha mão. O meu cabo eu vou largar do mesmo tamanho e minha laçada do tamanho que eu vou trabalhar no boi, tá? Então essa é a função. Deixei minha corda, basicamente moldei ela para o meu uso. Dei a minha identidade para minha corda. Separei as boias, arrumei o meu cabo, ajustei a minha laçada, preparei a minha sirigola, mexi no cabo do freio, organizei a minha corda e dei o estilo que eu preciso para ela. E agora eu vou amaciar, eu vou dar uma laçada, enrolar com pouca intensidade, deixar ela correr um pouco na borracha, para aderir um pouco a borracha nas boias e ter um pouco de mais freio na próxima laçada, tá? Mas a minha corda está totalmente pronta para mim desempenhar uma laçada boa. Eu deixei a minha corda moldada com o tamanho de boia, tá? Deixei preparado o tamanho da minha laçada, a laçada que praticamente eu uso. Vocês vão poder ver no vídeo aí que eu lacei, serrei a minha corda com folga, enrolei e deixei a minha corda correr aos poucos no pito. Para quê? Para que a borracha tenha um pouco mais de aderência com o meu cabo e eu tenha um freio da minha corda, ou seja, ela tá, nas próximas enroladas, ela vai travar com mais facilidade, ela não vai correr tanto. Fiz uma boa enrolada com folga, deixei ela correr um pouquinho e na finalização eu deixei ela dar uma esticada. Então eu estiquei a minha corda, ou seja, eu faço com que as fibras dela também se acochem. Ela fica esticadinha, a corda está bem montadinha agora, a corda está boa. Para quê? Eu ponho ela em descanso no chão e depois eu levo para minha bolsa, coloco um pouco de talco e ela está pronta para mim fazer a prática dela na prova. Tá? Então é o que eu faço com as minhas cordas para maciar. Acredito que às vezes você faça o mesmo, ou até todos os profissionais façam. Alguns, com particularidade, preferem uma corda zero na prova. Eu às vezes não gosto muito porque às vezes ela está um pouco brava, ela não tomou forma. É isso que eu acabei de dizer. Eu gosto de dar identidade para ela. Ela não esticou e não tem identidade. Tem até aquela particularidade da luva da sorte, a meia da sorte. Sim. Às vezes nas 5, 6 repartições da corda, da bolsa, você já vai dosando, fala aquela boiada lá tá meia dura, eu vou na primeira repartição, que é uma corda que tá um pouco melhor. Eu também faço isso. Tá? Então, eu vou assim, em sequência. em sequência. Laço um pouco na prova, 2, 3, 4 bois, como eu vejo que ela tá boa, vou lá e guardo ela. Pego outra e vou laçando. Por quê? Eu vou deixando sempre minhas cordas boas para o uso. Eu não posso pegar e esbagaçar, arrebentar ela, né? Certo. Então é o que eu faço com ela sempre. Tá? É a maneira que eu faço com as minhas cordas aqui para ela terem durabilidade e estar sempre pronta para o uso e boas. Que nem eu falo, o laço ele é feito de detalhe, né, Periquito? Esses detalhes fazem a diferença. Faz, sem dúvida. Isso que você está falando, a gente está falando de um profissional de altíssimo nível, você entendeu? Olha o cuidado, olha o capricho que você tem com todas as partes que dá a base para a laçada. Como que isso não vai ser importante para quem está começando? Sem dúvida. Entendeu? Então, a partir do momento que todo mundo começar a se ligar nos detalhinhos, que a coisa vai começar a fluir. Aquele fala, qualquer corda, joga no chão. Você pode ter certeza que lá na frente te puxa. É um boi que tira pé de corda, Sim, é uma corda que torce, é aquela enrolada que você perde. A corda que tá com o back swing, tá com o freio para dentro, tá girando para trás. Exato, a corda que tá meio desagregada, balançando. A corda tem que estar sempre para fora, que tem um kicking legal, que ela não atrapalhe o seu giro, que você consiga colocar, porque a parte de baixo, ó, o dedinho, é a parte do kicking. Tá? A hora que você vai finalizar ela no chão, ela tem que estar boa, ela não pode estar puxando para dentro, porque ela vai antecipar o teu freio, né? E se ela estiver muito para fora, ela vai dar menos chão e é muita ponta. Então tem que ter o equilíbrio da laçada, e esse equilíbrio é feito, né? A parte da corda tá boa e bem amaciada para isso. Muito bom mesmo. Tô olhando de fora, assim, é um cavalo extremamente rápido, muito habilidoso, tá de parabéns pelo teu animal, certo? É um boi que correu um pouquinho mais, deu uma brigadinha um pouquinho mais, eu procurei o máximo a esperar e ao mesmo tempo me manter firme, que é um boi que às vezes você vai ficar ali, que eu acho que a pessoa às vezes não pode confundir, é você esperar, mas tipo, ficar com o giro meio morto, o ritmo ali é muito importante. Você falou que você é um cara, você falou, não, todo mundo vê que você tem um giro muito forte, é muito importante manter o ritmo, né? Da corda, ter o ritmo na hora que você... No caso desse boi que você correu, né? Um boi que vira e dá uma diminuída. Tá? Brigou um pouquinho mais? É muito importante ressaltar aqui para todos os peseiros.
Nós trabalhamos a todo momento de tempo de ação e reação. Qual a ação do boi, qual a minha reação? Naturalmente, por visibilidade, você chega num alvo que ele está correndo, ele diminui, a sua movimentação faz com que ela acalme também, porque você está vendo o seu alvo diminuir, tá? Mas um dos grandes detalhes para você ter sempre opção de arremesso, qual seja essa opção de arremesso, eu laço no pulo ou eu armo a minha corda, é manter o seu giro sempre intensificado, como você fez nesse boi. Sempre constante, uniforme, tá? Porque você sempre vai ter opção de arremesso, qual seja laçar no pulo ou armar a corda, que é a técnica para uma boa prática de laçar de pé. Quando você vem e no tempo de ação e reação, o seu boi diminui, seu alvo diminui, você diminui a intensidade do seu giro, quais são as opções de arremesso que você fica? É o famoso parar a mão ou abrir o braço. Exatamente. Tá? Então, eu imagino que sempre continuar trabalhando. Ritmo, se ele mantém o boi pula para frente. Em determinada posição, ele vai estar pulando para frente. Por mais lento ou mais rápido que ele esteja, está sempre pulando para frente. Tá? Então, eu tenho que estar sempre girando, intensificando esse giro com o ângulo aberto para que eu tenha um bom controle da minha ponta. Tá? Eu procuro sempre fazer isso. Muito bom. E você falou um negócio muito importante, que é a questão de pulo de boi. Eu acho que, principalmente a meninada que está começando agora, eles mexem muito no giro buscando o pulo do boi. Você falou uma coisa, o boi está sempre pulando para frente. Sim. Eu acho que uma das coisas mais importantes para quem está começando é aprender a pôr essa corda no chão. O arremesso, finalizar o arremesso. Isso, aprender a trabalhar a tua corda no chão. O pulo do boi é a cereja, você entendeu? Até porque, que nem você falou, eu comecei com a armadinha pequenininha, minha armada é um pouco menor. Eu lembro também, vocês também tinham uma armada bem pitiquinha. Pequena, fui aumentando com o tempo. E o que acontece? A gente começa a ficar muito fechadinho, você se limita. Restrito, né? A laçada fica restrita demais. Então a laçada de pulo de boi, ela é tipo a cereja ali, é claro, ela dá mais tempo, ela dá um pouco mais de tempo, só que ela te limita. Eu acho que a hora que o cara aprende a pôr essa corda no chão, ele aprendeu a laçar. Se você olhar por todo um contexto do laço, isso daí a gente estudou para isso, a gente sabe que é para isso. Não é simplesmente você correr atrás de um boi, girar e tacar a corda no chão. Tudo tem uma lógica, tem uma física. Nós trabalhamos com um círculo, cara, ó. Certo? Esse círculo é trabalhado em movimentação circular. A funcionalidade dele, ele começa no boi e finaliza no boi. Exato. Ou seja, 360 graus. Se eu parar minha mão em 240, a minha ponta não vai ter funcionalidade até o fim. Se todo momento ela passa para o lado esquerdo aqui, ó, por que na hora eu arremesso minha corda não atinge o pé esquerdo do boi? Então tem que parar e analisar. A finalização da corda, ou seja, circular para frente, finalização sempre aqui embaixo. Continuar o movimento, nós temos que dar sempre continuidade na ponta da laçada. Exato. Tá? E uma coisa também que é importante, o pessoal fala muito de ponta. A ponta é necessária para atingir o pé esquerdo. Mas é tão importante quanto o freio. Por quê, Cabelo? Porque o freio é o primeiro contato que a gente tem da laçada no chão. Exato. É a barreira, é o que cerca. Tem que ser bom tão quanto a minha ponta. Exato. Se eu não usar um equilíbrio entre ponta e freio, dificilmente eu vou ter uma boa corda cobrindo a área. Né? Se eu preocupar muito com a minha ponta, meu freio vai ser pouco. Se eu preocupar muito com o meu freio, minha ponta vai ser pouco. Então eu tenho que ter um equilíbrio nesse arremesso aí. Tá? Eu pratico sempre com o meu braço, minha mão reta, sempre esticando, cobrindo a parte de cima, a parte de baixo. O mais baixo que você consegue. Sim, possível. É até visível, as tuas fotos, você está sempre com ela bem baixa. Eu sempre pescoço o cavalo, até no meu mais próximo do alvo, né? Sim. A gente não perder o detalhe, às vezes a gente está sincronizado com o boi no pulo, no giro, pulo e giro, pulo e giro. É que eu vou arremessar um pouquinho que eu não estico meu braço, eu não completo esse arremesso, eu não continuo dando sequência, minha ponta falha. Exatamente. Então assim, para simplificar, às vezes o cara dá um giro forte, um giro lento, um giro forte, porque ele está tentando... Desequilíbrio. Ele está tentando achar o pulo do boi, quando ele tinha que estar ali só mantendo o ritmo e aprender. É porque o peseiro, o tempo de ação e reação do boi, é nítido a gente ver o que está bom, o que está ruim, o que está fora do tempo e o que está no tempo. Né? Eu costumo falar também que o peseiro, o tempo de ação e reação é muito curto, o que nós temos para pensar é muito pequeno. Por isso que eu sempre friso no meu estilo de laço, com os meus alunos, com todo mundo que eu converso. Peseiro, por obrigação, para ser bom, ele tem que trabalhar com antecipação. Sim. Se antecipar a todo momento. Certo, muito bom isso aí, Felipe. Muito bom mesmo. Foi uma corrida que eu mantive o ritmo? Perfeito. Tô aprovado. Aprovado, passou na prova.
Periquito, para a turma que se prepara para uma prova no final de semana, que é uma coisa que o pessoal sempre fica assim, né, complementando todas essas dicas sensacional que você deu, você vai para um ETR no final de semana, você treinou teus pontos, você pensou em várias coisas, você vai dar um treino para ETR. Todo mundo tem vamos dizer, você tem seus pontos fortes, mas todo mundo tem aquele detalhinho que é aquele pontinho fraco, certo? Eu tenho o meu, a mesma pessoa de altíssimo nível, você às vezes não é um ponto fraco, mas é algo que você tem que se policiar. Qual é a coisa que você fala, eu me policiei nisso, eu organizei o resto de tudo? É uma coisa muito importante que você falou aí, Cabeça. Você está montado no cavalo que eu praticamente estou correndo as provas agora. A maior facilidade que eu tenho, meu ponto forte, ao mesmo tempo ele é um tiro no pé, ele é meu ponto fraco. O que é? Ser muito rápido a todo momento, ser muito rápido. Querer ser rápido onde a gente não dá certo ser rápido, tá? Então o que eu faço preparando para um ETR, uma prova? Eu pratico um pouco de cavalete, que é necessário, colocar minha corda no chão, cobrir a área, treinar, esticar meu braço para ter bons arremessos. E o meu cavalo, de maneira alguma, eu treino no primeiro e segundo pulo que eu laço na prova. Eu treino só triando, calmando ele, corro os bois lentos, boi de potro, às vezes, não treino meu cavalo no extremo. Eu procuro não treinar meu cavalo na velocidade alta, que às vezes eu vou correr na prova. Tá? Eu quero que ele corra bem, que ele foque bem nas minhas movimentações, ou seja, para que ele esteja sempre sobrando. De maneira alguma eu vou começar com o meu cavalo ruim na prova, que jeito que eu vou chegar lá na final? Então eu tenho que começar com ele bem e chegar com ele melhor ainda, que o boi que mais dá dinheiro é o último boi, né? Último boi. Então eu pratico cavalete, me acalmo no cavalete, treino os bois lentos, boi que trota, coloco bastante minha corda no chão, tá? É o que eu consigo fazer aqui em casa, que às vezes me dá um resultado bom aí, tá? Me acalmar um pouco mais. Certo. Esse é o ponto base para te organizar. Sim, todas as outras coisas. Outros laçadores se preocupam em tempo, treinam como se estivesse na prova, querendo baixar tempo. Eu acho que às vezes a gente chega faltando na prova, eu não gosto disso, eu gosto de treinar sobrando. Muito bom, muito top a sua dica aí, top mesmo, assim, tudo mais organizado, mais calmo, separado, sim, né, vem de estar juntos. Ele tá bom no segundo pulo, ele vai até o quarto, até o quinto, que às vezes eu vou precisar na prova do quarto, quinto pulo, ele tem que estar treinado para isso, para ele não cortar o óleo, que a gente costuma dizer, né, separar a laçada, né, o cavalo para e o boi sai. Então é de grande valiosidade no treino a gente explorar as coisas que facilitam, mas ao mesmo tempo dificultam para nós. Então minha agilidade ela é bem grande, ela é bem ampla, meu estilo de laço é esse, só que eu procuro treinar calmo. Se policiar, para você policiar ele, né? Para ele ficar para a hora certa. Sem dúvida. Muito bom, top. Pessoal, esse foi mais um William Almeida Treine, aqui na casa do meu amigo Periquito. Quero agradecer você, Periquito, de coração, pela oportunidade de treinar com você aí. Obrigado pelas dicas. Dizer que o fruto do trabalho que você colhe aí nas tuas provas é a base que você tem de treino, é muito boa. Que você continue firme aí na tua caminhada. Obrigado de coração pela recepção. Eu que agradeço. Um pouco do seu espaço aí pra gente, né? Bater um papo, além de agradecer, parabenizar você e toda a sua equipe, vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso aí, no qual leva informação de qualidade para tantos laçadores começando, ou até mesmo pessoas trabalhando já no dia a dia. Essa maior importância, acho que é a troca de informação, assim como você disse, abrir as portas aí para um dia de treino aí, as suas dicas também são muito valiosas para a gente. Eu que só tenho a agradecer e deixo o porteiro aberto, como se diz, né, para sempre estar retornando aqui, que um amigo bom é sempre bem-vindo. Exato. Né? Então esse foi mais um William Almeida Treino, aqui na casa do meu amigo Periquito. Espero que vocês tenham gostado das dicas aí. Para mim foi de suma valia, espero que para vocês seja também. Um abraço.